Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma meditação no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Vamos meditar nesta oportunidade, então, em Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 31. Que diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário resplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, mas as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua, os pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, nos quais se fizeram como a pilha da azeira do estio, e o vento os levou, e dele não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. A partir do versículo 37, Daniel traz para o rei Nabucodonosor a interpretação deste sonho. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés dos artelos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, este reino terá a firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meus amados irmãos, nós estamos trazendo por este mês, no culto de doutrina, uns estudos sobre essa parte escatológica do livro do profeta Daniel. Aqui no capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho que muito perturbou. E ele chamou todos os sábios da Babilônia para que interpretasse o sonho. Quando os sábios chegam, ele olha para o rei Nabucodonosor e diz: Ei, diga-se o sonho e nós daremos a interpretação. Mas o rei disse: Não, vocês têm que me dizer qual foi o sonho e dizer a interpretação, porque não me lembro mais do sonho. Os sábios disseram:
Dura coisa o rei pede. Nunca isso se ouve, ou nunca se pediu isso sobre a terra, da gente falar de um sonho que alguém esqueceu. O rei Nabucodonosor disse que queria matar todos os sábios se nenhum deles conseguisse lembrar do sonho e trazer a sua interpretação. Daniel, que estava no reino, foi anunciado a ele a urgência para se matar todos os sábios, inclusive ele, ali em Babilônia. Ele fez apelo ao rei para que ele entrasse à presença do rei, pois que, com certeza, o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, daria a interpretação. Pois bem, meus amigos, para que a gente não fique um vídeo muito grande, o sonho foi o seguinte: Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. Agora, em detalhe que essa estátua tinha cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, tinha o ventre de bronze, tinha as pernas de ferro e tinha os dedos em parte de ferro e em parte de barro. O rei, no sonho, também observou que uma grande pedra foi cortada da montanha sem auxílio de mãos, e essa pedra esmiuçou a estátua, quebrando e esmiuçando os dedos de barro e de ferro, as pernas de ferro, o quadril de bronze, o peito de prata com os braços e a cabeça de ouro. O rei, então, ficou atormentado. O profeta Daniel já deu aqui a revelação de qual foi o sonho. Faltava, então, a interpretação. E o profeta Daniel fala para o rei que tu és o rei dos reis, a ti foi te dado domínio sobre os animais, sobre o campo, sobre os servos e servas. Tu és a cabeça de ouro. Então, quem era a cabeça de ouro? O Império Babilônico, sob o domínio de Nabucodonosor. Depois de ti virá um reino menos importante do que o teu, que era o reino Medo-Persa, o peitoral de prata com os braços, e significa ou aponta para o Império Medo-Persa, que veio depois do Império Babilônico. Império esse que hoje é representado pelo país chamado Irã, que está em guerra contra Israel. Esse Império Medo-Persa, que teve grandes reis como Ciro o Grande, como Dário, como Astaxerxes, da época da rainha Esté, né? No caso do que houve lá na cidade de Suzã, em que o povo hebreu quase foi destruído pelos seus inimigos. Então é o Império Medo-Persa, que é o peito de prata, braços também de prata. Já o ventre de bronze está apontando para o Império Grego. Império Grego esse que foi um império que teve um avanço grande sob o domínio de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da antiguidade. Alexandre o Grande dominou grande parte do mundo. Ele morreu novo, com 32 anos de idade, e do seu reino se dividiu em 4. Os seus generais dividiram o reino da Grécia em 4 reinos, da Seleucida, do Egito, da Mesopotâmia, e por aí vai. O quarto império, o Império Romano, que tinha os pés de ferro, exatamente o Império Romano, que hoje está entre os países europeus, né? Esse Império Romano, ele trucidava tudo como ferro, que tem muita força. Assim, o Império Romano, com seus exércitos, vinham destruindo tudo, até que eles foram destituídos pelos bárbaros lá na frente. O detalhe também que fala dos pés, dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro. Os 10 dedos são as 10 nações europeias que representam hoje o Império Romano. A própria Itália, Portugal, os alemães, a França, né, e alguns outros países ali da Europa, que a gente pode chamar do mercado comum europeu.
E é interessante notar, queridos, que no texto da explicação do profeta Daniel, ele diz que esse reino, por uma parte, seria forte, porque é ferro misturado com barro, e por outra parte seria fraco, porque o barro representa fraqueza. E assim como o ferro não se une com o barro, e nem o barro se une com o ferro, esse reino, na parte dos pés, de barro e de ferro, dariam-se em casamento, mas eles não tornariam um reino forte como o Império Romano. Na Idade Média, muitos dos reis desses países fizeram alianças em casamento. A rainha da Inglaterra casava com o rei da Espanha, e assim sucessivamente. Houve essas alianças, mas nunca o Império Romano foi restaurado completamente. Mas o mercado comum europeu está aí, tentando se levantar, tentando manter a sua liderança. Agora, para fechar a revelação do profeta Daniel, através do sonho do rei Nabucodonosor, o rei no sonho viu uma pedra cortada sem auxílio de mão da montanha, e aquela pedra bateu nos pés, nos dedos, que era em parte de ferro e parte de barro, e esmiuçou a estátua, de tal forma que esmiuçou o barro e o ferro, esmiuçou o ferro, esmiuçou o bronze, esmiuçou a prata e esmiuçou o ouro. Ou seja, esmiuçou o império, as nações, o mercado comum europeu, esmiuçou o império romano, esmiuçou o império grego, esmiuçou o império medo-persa, representado pelo Irã, e esmiuçou a cabeça de ouro, que é a Babilônia. Queridos, lá no Novo Testamento há uma passagem bíblica que diz que a pedra que os construtores rejeitaram, está lá em Pedro, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, a pedra de esquina. A pedra é Cristo, é Ele quem vai estabelecer o reino milenial sobre a face da terra. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, nós temos lá o estabelecimento do reino milenial, quando a igreja reinará com Cristo. Essa palavra que eu estou trazendo aqui para vocês é apenas uma visão panorâmica de uma profecia tão profunda do profeta Daniel. Se você se interessar de aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, nós estamos toda quinta-feira na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Restauração em Cristo, trazendo detalhes sobre esta panorâmica escatológica no livro de Daniel. Nós já vimos no capítulo 2 a estátua de Nabucodonosor, do sonho, que nós agora explicamos. Nós já vimos no capítulo 7 as 4 bestas, né, que era o urso, o leão com 2 asas, o leopardo com 3 asas, 4 cabeças, o animal feroz. Nós vimos no capítulo 8 o carneiro e o bode, que era exatamente o Império Médio-Persa e o Império Grego, que através do Império Grego, dos 4 generais, sai um rei terrível, Seleucida, o rei tipificando Satanás, que era Antíoco Epifânio, que é ali uma explicação mais ou menos do que vai acontecer na grande tribulação. Na próxima doutrina, a gente vai entrar nas 70 semanas de Daniel, que é propriamente a explicação da grande tribulação, do período que vai acontecer sobre a face da terra, que nunca houve e que jamais haverá. Eu sou o pastor Josenildo Firmino, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Restauração em Cristo. Deus abençoe a todos.